o famoso professor de administração chamado Ken Blanchard escreveu um livro de administração chamado Administração em 1 Minuto. E nesse livro tem uma frase que é assim: os líderes visionários vê todos os recursos como dados para ele. Os líderes limitados vê que todos os recursos que ele tem como adquirido. Então essa é a diferença. O líder visionário, ele vê todos os recursos humanos e materiais à sua disposição como algo dado para ele, emprestado, concedido para ele. E os líderes limitados pensam e veem que todos os recursos humanos e todos os recursos materiais que está à sua disposição como algo adquirido, como posse sua. Isso pode nos dar um insight interessante. Tudo que nós temos vieram do Senhor e a nós foi confiado. Se nós enxergarmos assim, somos visionários, de acordo com Ken Blanchard. Se nós vemos, no entanto, que todas as coisas que nós temos na nossa vida como algo adquirido por nós, conquistado por nós, e não dado por Deus, então o nosso pensamento se limita, de acordo com Ken Blanchard. Então, para essas pessoas limitadas, os psicólogos analisam que a mente deles não vai junto o amor e a posse. Porque o que ele conquistou, ele não divide com quem ama, mas ele quer ficar só consigo. Será porque ele não consegue pensar nas pessoas que ele ama, tentando se defender do que ele adquiriu? Ou porque ele tem medo de perder para essas pessoas que ele ama o que ele adquiriu? Irmãos, a história de Caim e Abel conhecemos muito bem. Nós lemos na semana passada, e não só tem várias outras obras, desenhos bíblicos, tais como Superbook ou outros quadrinhos que trata desse episódio. É um episódio muito bem conhecido. Depois que Caim e Abel foram expulsos do jardim de Éden, eles deram muitos filhos e filhas. Um deles era Caim. Um deles. A Bíblia não fala que ele era primogênito. O texto de hoje não fala que ele é o primeiro filho, não é? Então, um dos filhos era Caim. E a Eva falou que com a ajuda de Deus teve esse filho. E um dos outros filhos era Abel. Diferentemente de outros filhos que deixaram Adão e Eva, o texto de hoje diz que Caim e Abel viviam junto com os pais. Caim se tornou agricultor e Abel se tornou pastor de ovelhas. Aqui já temos um detalhe que muitos deixam passar reto. Nós passamos batida essa parte. Irmãos, agricultor era a profissão, antes de ser de Caim, de Adão. Lembram os irmãos? Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, a primeira profissão do mundo, a primeira profissão de Adão era agricultor. E se Caim era agricultor, então isso mostra que Caim, independentemente se ele era primogênito ou não, ele recebeu a primogenitura, ele herdou a primogenitura de Adão para si. Adão era agricultor, ele também era agricultor. E Abel era o pastor de gado. Uma prova
de que Caim tinha a primogenitura. Não só porque herdou do pai a profissão de agricultor, mas ao longo de todo o texto de hoje, bem como em toda a Bíblia, Deus nunca fala com Abel. Repararam? Deus nunca falou com Abel. Toda vez que Deus fala para Caim e Abel, Deus fala com Caim e depois Caim fala para Abel. Quem fala primeiro entre Caim e Abel? Vejam os irmãos o versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Abel nunca diz nada para Deus, Abel nunca diz nada para Caim. É sempre Deus falando para Caim e Caim falando para Abel. Caim falando para Deus. E aí, em algum momento de versículo 2 e 3, Deus exigiu deles a oferta. De quem eles teriam aprendido a dar oferta ao Senhor? Provavelmente dos seus pais, Adão e Eva. E Caim trouxe o fruto do seu campo, da sua lavoura, e Abel trouxe a primícia do seu rebanho e também a gordura do primeiro nascido filhote do seu rebanho. Deus aceitou Abel e a sua oferta, Deus rejeitou Caim e sua oferta. E por ter sido rejeitado, não a oferta, mas Caim se irou sobremaneira e o seu rosto se desfigurou, demonstrando zangado, a expressão de ira no seu rosto. Por quê? Por que será que Deus aceitou de Abel e da sua oferta e rejeitou Caim e a sua oferta? A partir dessa pergunta, nós vamos ver sobre toda a essência do que se trata esse episódio, que é sobre o culto. E vejamos o nosso culto diante de Deus também. Irmãos, toda a resposta da Bíblia está na Bíblia. Todas as dúvidas, todas as curiosidades, todas as coisas, todas as dúvidas, a resposta dessas coisas estão na própria Bíblia. No versículo 4 e 5, nos mostra exatamente a resposta por que Deus teria aceito Deus teria rejeitado Caim e sua oferta e teria aceito Abel e sua oferta. Versículo 4. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí, a resposta. Como assim? Eu não vi a resposta. Caim trouxe o fruto. Fruto. Qualquer fruto. Abel trouxe o melhor do seu fruto. Abel trouxe o melhor. Por isso, essa postura de coração, de trazer o melhor para Deus, é que foi aceito por Deus e também a sua oferta. Abel, que trouxe qualquer fruto, não necessariamente fruto ruim, tá? Não é? Tem lá as Bíblias das crianças que mostra que Caim trouxe feixe tudo estragado e podre. Não, não necessariamente. Caim trouxe o fruto. Não é fruto ruim, mas trouxe o fruto. Mas não trouxe o melhor fruto. Se tivesse feito isso, Moisés teria registrado no versículo 3. Porque no versículo 4, Moisés traz registrado. Abel trouxe o melhor dos filhotes e a melhor gordura para Deus. Então, é esse coração. Então, o que é o mais importante para ser aceito ou rejeitado por Deus? Ontem, aliás, na reunião de oração lá da Provim, no finalzinho, alguém me perguntou, dizendo, como a gente sabe se Deus aceitou o nosso culto ou não? Resposta, uma das respostas está
desde Gênesis 4, versículo 3 e 4. Se nós oferecemos a Deus o melhor do nosso coração, então Deus aceita. O melhor do nosso coração é melhor do que qualquer sacrifício. Está, por exemplo, em 1 Samuel 15, 22 a 23, em que o profeta Samuel diz para o rei Saul: obedecer é melhor que sacrificar. Então, o melhor do coração é o quê? Obedecer. O coração de obedecer, mas não de qualquer maneira. Obedecer de maneira melhor possível. E também, Davi, no Salmo 51, versículo 17, rei Davi, diz: o sacrifício que Deus exige é o coração contrito. O coração contrito. Então, qual que é o melhor do coração? O coração contrito, o coração triste, o coração que chora por seus pecados e pelos seus sofrimentos. Coração quebrantado. Coração quebrantado. Então, o que Deus exige e se agrada e que aceita? O coração. Que coração? Coração contrito, o coração quebrantado, o coração de arrependimento em penitência, o coração de querer obedecer da melhor forma possível aos mandamentos de Deus. Mas por amor a Deus, por amor a Deus, não de forma fria, de dever e obrigação, mas por amor a Deus. Abel não tinha primogenitura, não é? Mas amava a Deus. E por amor a Deus, por amar a Deus, ele trouxe o melhor do seu fruto para dar a Deus. É esse coração, dar o melhor para Deus. Pelo contrário, Caim, ele é quem tem a primogenitura. Por isso ele deu a oferta. Então, isso reflete na qualidade do seu coração e da sua oferta. Por ter herdado primogenitura, eu vou dar o culto, deixa o coração soberbo ou humilde? Soberbo, não íntegro, não quebrantado, não por amor. Mas como disse Padre Vieira, citando mais uma vez, aquele que ama porque foi amado, ele é egoísta. Sim, Caim deu uma oferta egoísta. Por isso Deus rejeitou Caim, rejeitou o coração de Caim, que não tinha nem amor a ele, nem contrição diante dele, nem arrependimento diante de Deus, nem humildade, nem sinceridade, não tinha nada. Apenas o orgulho de ter recebido de Deus a primogenitura, de Deus falar sempre com ele, o privilégio. E por que ele tem esse privilégio? Porque ele adquiriu. Ele adquiriu. Como adquiriu? Porque os outros irmãos e irmãs deixaram os pais, mas eu estou com meus pais. E herdei do meu pai a profissão. Orgulho. Ele que tinha primogenitura, não entendeu o que é a vontade de Deus em exigir-lhe a oferta. E o medo de se ele foi rejeitado,
e a sua oferta também, vai que Abel vai receber a primogenitura no meu lugar. O medo de perder o que ele adquiriu. Olha o pensamento limitado, como disse Ken Blanchard. Pensamento estreito. Como eu fui rejeitado, vai que Abel recebe a bênção de primogenitura, o privilégio de primogenitura. Isso não pode acontecer para ele. Isso não pode acontecer. Então o que ele faz? Mata o irmão. Ele matou o irmão por toda essa conjuntura do orgulho de viver com os pais, de ter adquirido por causa disso no seu pensamento a primogenitura e que não quer perder esse privilégio da primogenitura para Abel sendo rejeitado. Irmãos, o apóstolo João, que nós já vimos ano passado, na 1 João 3, 11 a 12, diz assim: nós devemos amar uns aos outros, porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio. No entanto, não amemos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as obras do seu irmão justas. O apóstolo João explica por que então, o que é isso do coração de Caim que levou a matar Abel. O que? Maldade, ódio. Mas antes disso, o que João fala? Não amemos segundo Caim, que pertencia ao maligno, que era do maligno, que pertencia ao maligno. Quem é o maligno? Satanás. Caim pertencia a Satanás. Caim era egoísta e pertencia a Satanás. Caim pertencia a Satanás e se irou contra o seu irmão. Desenvolveu ódio contra o seu irmão e matou o seu irmão. Mas aí, será que Caim não amou de nenhum jeito Abel? Claro que sim, deve ter amado. É irmão de sangue. Mesmos pais, não é? Deve ter amado. Será que Caim não amou Deus? Deve ter amado. Mas qual que é o problema aqui? Ele amava Deus à sua maneira. Do jeito dele. Ele amava o seu irmão, semelhantemente, do jeito dele. De tal maneira que se Abel ameaça ser o meu rival, ele tem que morrer. Esse é o coração de Caim. E mais adiante, alguns versículos, o apóstolo João adverte assim, na 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão, isto é, todo aquele que não ama seu irmão, é assassino. Todo que não ama seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E aí 16, nisso conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Assim que Caim matou o seu irmão Abel, logo que Caim matou o seu irmão, Deus procura Abel. Caim, onde está o seu irmão?
Onde está Abel, seu irmão? Nem é seu irmão, porque tem vários, mas onde está Abel, seu irmão? É parecido com o que Deus pergunta para Adão, lembra? Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, Deus disse: Adão, onde tu estás? Não foi? Adão, no entanto, disse: eu me escondi pelo medo e vergonha do Senhor. Até foi humilde a sua resposta. Mas olha o que responde Caim. No versículo 9. Caim respondeu: não sei, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Compare a resposta de Adão e de Caim. Adão: tenho medo, tenho vergonha, me escondi. Caim: não sei, eu sou o guardador do meu irmão? Quem é mais mal educado entre os dois? Quem é o filho mais mal educado? Caim, claro. Tanto é que, por essa resposta de Adão, qual foi a condenação que Deus decreta para Adão? Olha, de tudo que você plantava, a terra vai dar só um pouquinho para você. Para Caim, Deus falou o quê? A terra vai produzir coisa nenhuma mais para você. Realmente, Caim foi muito mais rebelde contra Deus. E Deus diz: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, ou seu fruto. Serás fugitivo e errante pela terra. A resposta de Caim: acaso sou eu guardador do meu irmão? A resposta de Deus é o quê? Sim, você é. Você é guardador do seu irmão. Você é guardador. Acabamos de ler na 1 João 3,16. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nisto conhecemos o amor. Por isso, é justo que nós demos a nossa vida pelos nossos irmãos. Ah, mas martírio acabou. Ok, versículo 17. Você tem dinheiro? Ajude seu irmão se vir que ele está padecendo necessidades. Não feche seu coração em ajudar seu irmão com o que você tem. E aí a conclusão, versículo 19. Amemos não só de boca e de língua, mas amemos de fato, amemos de obra de verdade, na prática. Então, o que Jesus Cristo nos pede? O que Jesus Cristo nos pede? Pelo que o apóstolo João, na 1 João 3, nos diz: todos os que conheceram o amor de Cristo são guardadores de seus irmãos. Dando a nossa vida e dando o que nós temos em suas necessidades. Não só de fala e de língua, mas de fato e de verdade. Amamos os nossos irmãos. Não pensando que a nossa salvação concedida por Deus é algo adquirido por meus méritos, por minhas obras, por minha escolha. Eu não mereci, mas mesmo assim Deus me salvou. Então eu vou guardar, iguais a mim, os salvos pela graça. Por amor a Deus, por amor aos irmãos. Agora, irmãos, vamos olhar uns aos outros.
Podem olhar pela sua frente, por seus lados, atrás, né? Dá risadinha, porque é vergonhoso. Não, vergonhoso não. Estes que vocês acabaram de ver são seus irmãos. E estes que acabamos de se ver são os guardadores. São os seus guardadores. Para isso, para que sejamos guardadores de nossos irmãos, devemos ser aceitos por Deus. E quem Deus aceita? Aqueles de coração contrito por seu pecado e arrependimento, em penitência. Aquele que de coração humilde ama ao Senhor e tenta esforça ao máximo obedecer de melhor forma a Deus. Aquele que dá o culto que Deus se agrada. Aquele que obedece por amor a Deus a palavra de Deus. Estes são necessariamente os guardadores de seus irmãos. Aqueles que dão a sua vida, aqueles que cuidam com seu bem. Com efeito, Jesus diz em Mateus 22, versículos de 37 a 40. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E o segundo é igual a este. Da mesma maneira que você ama a Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. Caim, que não quis ser guardador do seu irmão, recebeu punição de Deus e se tornou fugitivo por toda a terra. E, lavrador que ele era, não podia mais retirar o fruto a partir da terra. Então ele se valeu da violência que ele usou para matar o seu irmão, subjugar os seus outros irmãos da terra de Nod e conquistá-los, dominá-los, oprimi-los para construir a cidade, já que não pode mais levar a vida de agricultor. Mas nós conhecemos o amor de Deus, pela grande salvação que Ele nos proporciona, pela vida que Cristo nos deu. Então é agora. Se não foi até agora, é a partir de agora que devemos levar a vida diferente. Diferente de quem? Diferente de Caim. Diferente do maligno a quem ele pertence. Diferente às pessoas deste mundo. Assim como Jesus viveu na terra. Amém?